conheço um homem, um cristão, que há 14 anos, se no corpo ou fora dele não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que esse homem, ignoro se no corpo ou fora dele, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Essa citação bíblica da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios é apenas uma dentre as diversas abordagens de textos antigos a respeito de experiências fora do corpo. Embora conhecida desde a antiguidade, durante séculos a projeção astral foi estudada apenas por místicos, que sempre mantiveram o assunto em sigilo e cercado de muito mistério. Essa realidade começou a mudar apenas no final do século passado, com o surgimento da Sociedade de Pesquisas Físicas de Londres, entidade científica especializada em fenômenos parapsíquicos, que passou a estudar o tema através de experimentações e análises rigorosas e objetivas. Hoje, a projeciologia conta com pesquisadores do mundo todo. No Brasil, o professor Wagner Borges, autor do livro Viagem Espiritual, já em sua terceira edição, fundou em São Paulo o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Wagner Borges viaja por todo o país dando cursos e palestras sobre o assunto. Ele trata desse fenômeno de maneira clara e objetiva, simplificando e trazendo para o dia a dia conceitos e experimentações que até bem pouco tempo eram privilégio de pessoas ligadas ao esoterismo e ocultismo. Vamos conhecer agora um pouco da história do professor Wagner Borges e de como os fenômenos ligados à projeção astral modificaram completamente sua forma de encarar a vida. Essas experiências fora do corpo começaram a ocorrer comigo quando eu tinha 15 anos. Eu hoje tenho 32, tá? Hoje, agora, 1994. O que acontece? Eu tinha 15 anos, eu sou carioca, um adolescente como qualquer outro, e uma noite eu estava bastante cansado porque eu trabalhava de dia e estudava de noite. Então eu deitei no sofá da sala, do jeito que eu tinha chegado do colégio, vestido, joguei os cadernos no chão, não tomei banho, não jantei de tão exausto que eu estava. Deitei então no sofá, apaguei, desmaiei de sono. Horas depois, quando eu despertei, eu não estava mais deitado no sofá, eu via a mim próprio como algo flutuante, pensante, fora do meu corpo, só que em cima do Oceano Atlântico. E eu flutuava então em cima do oceano, e a sensação de liberdade era indescritível, porque não tinha gravidade me achatando, me prendendo aqui no solo. Uma sensação de liberdade maravilhosa. E ao mesmo tempo que eu estava ali, eu pensava assim, olha, eu estou tendo um sonho, eu estou sonhando que eu estou voando. Mas ao mesmo tempo eu questionava o seguinte, mas espera aí, como que eu estou sonhando se eu estou acordado? Porque eu estava tão lúcido lá como eu estou lúcido aqui. Poxa, como é que é isso, né? Isso não é um sonho, eu estou acordado, mas como é que eu estou acordado se eu sei que eu estou dormindo? Que confusão é essa? Então eu questionava, mas não tinha resposta para aquilo que estava acontecendo. Então fiquei zanzando por ali em pleno ar, curtindo a sensação agradável de flutuar, quando de repente eu senti uma fisgada na minha nuca e em frações de segundo eu me senti sendo puxado a alta velocidade até que eu adentrei o corpo abruptamente e acordei com um solavanco assustado. Não dormi mais aquela noite, apavorado com o que tinha acontecido, mas feliz da vida, porque tinha sido uma experiência realmente impressionante. Mas até então eu não sabia o que era uma viagem astral, o que era aquilo que estava acontecendo. Quando eu estava com 16 anos, uma noite, dormi, horas depois, quando eu despertei, eu estava flutuando mais ou menos 3 a 4 metros acima do meu corpo humano que estava deitado lá embaixo. Eu então olhei para o meu corpo lá embaixo e falei, meu Deus do céu, eu morri, eu estou fora do corpo, meu Deus do céu. Então fui tentar chamar meus pais para me tirar daquele estado, porque eu achava que estava morrendo. Tentei passar, atravessei a porta, tentei pegar nos meus pais, minhas mãos espirituais os atravessavam, voltei novamente para a sala e fiquei ali apavorado, meu Deus, o que vai acontecer? Eu estou morto. De repente eu senti a tal fisgada aqui na nuca e me senti puxado, adentrei o corpo humano. Protestantes me diziam que aquilo era coisa do demônio, tá? Pessoas católicas me diziam a mesma coisa. Espíritas ortodoxos, eu fui procurar ajuda com o senhor espírita kardecista e eu peguei um daqueles espíritas velha guarda que só tinha lido o que Allan Kardec tinha escrito, né? Então eu expliquei o drama para ele, moço, tem alguma ajuda no espiritismo para me dar uma orientação sobre esse problema que eu estou tendo de sair do corpo? Eu estou apavorado, eu estou com medo de dormir, o senhor pode me ajudar? Ele então me disse o seguinte, cuidado rapaz, essa experiência fora do corpo é perigosíssima, e isso é só para grandes médios altamente desenvolvidos.
Eu que estava apavorado, fiquei tri-apavorado, como os gaúchos falam, fiquei tri-apavorado, né? E daí em diante começou a me aumentar o medo. Eu falei, moço, então o senhor tem que me ajudar, me leva no centro espírita, me ajuda de algum jeito. Ele pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e me deu de presente. Não tinha resposta nenhuma ali para o que eu queria. Você deve levar em conta sempre isso, cuidado com o conservadorismo das várias filosofias em geral. Agora, o Espiritismo não é culpado disso, nem o ocultismo, nem yoga. São as pessoas que são ortodoxas e carregam esse ranço ortodoxo para dentro da filosofia. Fui procurar então ajuda no ocultismo. Descobri o endereço de uma livraria de ocultismo no centro do Rio de Janeiro. Chamei então o dono da livraria num cantinho e expliquei o meu drama. Moço, eu saio do corpo. O senhor tem algum livro que fala sobre isso? Como evitar? Porque eu estava literalmente apavorado. Aquele senhor, que era Rosa Cruz, tentou me dissuadir com aquele velho papo que vocês não devem cair. Cuidado, isso é perigoso, isso é para altos ocultistas de um determinado grau. É nada, isso é para qualquer um que se dispuser a estudar e crescer. Então, de tanto eu insistir com ele, ele me apontou alguns livros que falavam sobre o assunto. Foi aí então, aos 16 anos, que eu descobri que aquilo era chamado de viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo. Dos 18 anos em diante, eu consegui dominar o processo, isso é, eu deitava, relaxava e conseguia projetar, me ejetar, consciente para fora do corpo. Coisa que eu mantenho até hoje, eu estou com 32, quer dizer então, eu estou mexendo com esse assunto há 17 anos. Até então não tinha orientação de ninguém. Dos 19 em diante, eu comecei a conhecer pessoas que também trabalhavam com essa área, o Valdo Vieira e vários outros, e aí eu fui participando junto, fui aprendendo coisas com eles que eram mais velhos do que eu, fui aprendendo, pegando as partes boas de cada um deles e recusando a parte pessoal, porque você tem que ter sua parte pessoal, você não pode imitar ninguém. E aí dos 19 em diante eu comecei a dominar essa experiência, cada vez mais devorando vários livros em vários idiomas para estudar o máximo esse assunto. Com o passar do tempo eu fui encontrando espíritos desencarnados nessas experiências que passaram a me dar orientações, me ensinaram como dar um passe. Eu não aprendi a dar passe em sessão espírita, eu até brinco, eu aprendi em sessão com os espíritos do lado de lá, no plano astral. Me ensinaram como ajudar alguém que morreu e está mal do lado de lá, tá? Comecei a ajudar um monte de gente que morria e não estava legal. Comecei a virar um expert em morte, principalmente, né? E eu comecei a descobrir que morte é uma verdadeira farsa. Então, essa história de morte, essas coisas todas, a gente tem que desmistificar, porque a morte não existe. Você pode, inclusive, através de uma projeção astral, encontrar o teu parente do lado de lá, dar-lhe um abraço, ver que ele está vivo e ver que a morte não significa nada para você. É somente mudança de endereço evolutivo. Existe espírito sim, tem vida depois da morte, a gente tem outras vidas, a gente reencarna, tem uma série de coisas, mesmo que a pessoa esteja elaborando teoria nova, tentando negar esse tipo de coisa. Na área de projeciologia, eu te aconselho, inclusive, o telespectador, toma cuidado, as pessoas estão trilhando esse caminho, algumas pessoas, de uma maneira tão técnica, tão fria, sem alma, que fica parecendo que a projeção é só um conjunto de técnicas. Nada disso, a projeção te dá crescimento e você vai encontrar com espíritos do lado de lá. Agora, eu lamento se encontrar com espíritos não é uma coisa considerada científica. Base da vida. A energia permeia todo o universo. Saber lidar com ela, objetiva e conscientemente, é o melhor caminho para se entender e vivenciar o fenômeno da viagem astral. A base de todo e qualquer fenômeno parapsíquico, inclusive a viagem astral, a capacidade de se projetar para fora do corpo, a base desse fenômeno, como de todos os outros, é a bioenergia, baseada na energia cósmica. Em primeiro lugar, o que é energia? Existe uma energia cósmica que interpenetra todo o cosmos, permeia praticamente todas as coisas. Essa energia cósmica é invisível ao olho nu, mas ela cria efeitos físicos bem visíveis. Essa energia foi chamada antigamente na Índia de prana. A palavra prana, etimologicamente, significa sopro vital, isto é, a energia que vem pelo ar. Por quê? A Terra é um globo suspenso em pleno espaço sideral, bombardeado por vários tipos de radiações. Radiação que vem do Sol, do espaço sideral. Praticamente, nós vivemos de luz solar. Cada raio de sol leva 8 minutos para chegar até a Terra, devido à distância. E cada raio de sol traz para nós radiação térmica, que é o calor, traz fótons, que são partículas de luz. Sem luz a gente não vive. Traz ultravioleta e uma série de radiações diferentes. Essa energia solar, junto com a energia cósmica, praticamente permeia o nosso plano físico, isto é, o planeta Terra. E essa energia que vem do espaço sideral e do Sol,
antes de chegar até nós aqui na superfície terrestre, ela passa primeiro pela atmosfera da Terra. E poderíamos dizer o seguinte: essa energia, principalmente a solar, ela interpenetra o oxigênio, praticamente saturando de luz o ar que a gente respira. Então, nesse exato instante que nós estamos respirando, nós estamos absorvendo pela respiração justamente o prana, a energia cósmica que vem pelo ar. Se a gente pegar também a física para poder fazer um paralelo, o Einstein provou, por A mais B, de que matéria é energia condensada. Então, a partir desse pressuposto, a matéria é energia condensada e a energia livre é matéria em estado radiante. Partindo desse princípio, nós podemos dizer que o nosso corpo físico, uma rocha, uma árvore, uma caixa de som de um aparelho, um livro, são corpos energéticos, porque a matéria, como a gente conhece, ela é energia condensada. Então nós vivemos de energia. Sem energia nada vive. Para mim poder estar falando agora, me movendo, e para você que está me assistindo, poder estar me escutando e prestando atenção, tem que ter um combustível para fazer você se mexer. Esse combustível é energia. E essa energia cósmica, que na verdade é uma força cega, há uma lenda que diz por aí que a energia é sempre boa, não é verdade. Energia é somente uma força. É igual a eletricidade. Eu posso eletrocutar alguém e matar alguém, ou posso acender uma lâmpada para salvar a vida de alguém. Energia é somente a potência, força. Então ela é chamada de energia cósmica ou imanente, porque é uma força da natureza. Quando ela entra em mim, na minha aura, e eu a absorvo para poder viver, quer dizer, para poder tocar, falar contigo, mexer, eu estou usando essa energia que deixou de ser uma força cega e se transformou agora numa força pessoal. Isso é, o meu caráter, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu sou, modula a energia quando ela entra em mim e vai dar uma média, uma qualidade para essa energia que já deixou de ser uma energia força da natureza e virou agora uma energia consciencial, uma energia pessoal. É meu it pessoal, meu carisma, está aqui. É a minha energia que eu estou falando contigo agora. A principal entrada de energia nossa é pelo oxigênio, já que o ar é a principal fonte de alimentação nossa. A segunda maneira dessa energia entrar é pela comida, já que a comida também é a condensação dessa energia. Terceira maneira dessa energia entrar, pela nossa própria aura, já que o tempo inteiro que nós estamos vivendo, nós estamos absorvendo do ar essa energia do meio ambiente. E quarta maneira dessa energia entrar em nós, através do sono, através das experiências fora do corpo, que já já nós vamos comentar. Eu estou apenas falando bastante de energia agora no início, porque é uma introdução para que você, telespectador, entenda melhor o fenômeno da saída do corpo, que é basicamente um fenômeno de energia também, como você vai observar daqui a pouco. Para resumir, entra uma energia cósmica pelo topo da cabeça, chakra coronário, e entra uma energia mais densa pelo centro da Terra, que sobe, entra pelos teus pés e pega a base da tua coluna, e essas duas energias se encontram no meio do teu corpo. Uma é Yang, que é a energia cósmica, a outra é Yin, que é a energia terrestre. Do entrechoque dessas duas energias, nasce então a tua aura humana. Basicamente, essa energia cósmica, quando interpenetra o corpo humano e resvala para fora, criando então a aura, nós podemos definir, classificar três tipos de aura no ser humano. Primeiro tipo de aura, uma aura que permeia o corpo humano 3 centímetros, 4 mais ou menos, para fora. 3 a 4 centímetros num contorno uniforme por todo o corpo humano. Esse campo energético mais colado ao corpo reflete a aura física, reflete o estado de saúde e a vitalidade física da pessoa no momento. Esse campo energético foi chamado no antigo ocultismo de duplo etérico, quer dizer, um campo vital que permeia e interpenetra o corpo humano. Esse campo vital, refletindo o estado físico da pessoa, é natural que ele seja afetado por contextos que afetem o corpo humano. Por exemplo, drogas, anestésicos, alimentação, perfume, cheiros variados e vai por aí afora. Bom, esse campo energético adstrito ao corpo humano, 3 centímetros ou 4 centímetros para fora, na maioria das pessoas a média de 3 a 5 centímetros, dando então a média normal de 4 centímetros. Esse campo energético também é chamado de holochakra. O nome holo é todos os chakras reunidos num campo energético, chamado então de corpo vital ou duplo etérico. Emanando um pouco para fora desse duplo etérico, há uma segunda camada que se chama aura da saúde, que é uma emanação desse próprio duplo etérico. Existe um segundo tipo de aura, que é a aura emocional, que exala principalmente da área peitoral do ser humano. É esta aura
que fica colorida quando a pessoa entra num estado emocional específico. Por exemplo, essa aura que eu estou falando é a aura do corpo astral, do corpo espiritual, do perispírito, do psicossoma, aquele corpo espiritual que as religiões chamam então de alma ou espírito. Ela exala principalmente da área peitoral. Existe um terceiro tipo de aura, que é a aura que emana da cabeça, chamada então de aura mental, ou aura do corpo mental. A gente inclusive vê em algumas figuras de santos católicos e iogues hindus, aquela auréola luminosa em torno da cabeça. Então essa terceira aura, ela emana da cabeça e reflete o que a pessoa pensa naquele momento. Então, resumindo, temos uma aura que emana da cabeça, refletindo o que nós pensamos. Temos uma segunda aura que emana do peito, que reflete o estado emocional, isso é, o que nós sentimos. E temos uma terceira aura que permeia o corpo inteiro, colado, adstrita ao corpo, que reflete a tua saúde. Então, na verdade, o somatório do que você pensa, do que você sente e da tua própria energia física, dá uma média que vai gerar então um campo energético uniforme em torno de você, que seria chamado então de aura geral, que é a mistura dessas três auras, a mental, a afetiva e a física, dando uma média normal, que nós podemos chamar então de aura geral. Essas energias, quando interpenetram o nosso corpo e criam essas auras que a gente estava comentando, na nossa própria aura geral, existem pequenas aberturas espalhadas por todo o perímetro energético, e por essas aberturas a energia cósmica entra para irrigar de vitalidade o corpo humano. Esses pequenos buraquinhos energéticos que nós temos na nossa aura são chamados de chakras. Chakra, palavra de origem sânscrita, significa roda. Nós poderíamos traduzir para o português, significa o quê? Uma boquinha de energia instalada num ponto da sua aura, um buraco energético, por onde a energia cósmica entra para irrigar o teu corpo. Eu tenho aqui o meu braço, tem milhares de poros. Esses poros servem também para troca com o ar, para desoxidar o meu corpo, suar. E o que acontece? Esses buraquinhos são vitais para o meu corpo respirar e funcionar. Então, praticamente, a nossa aura tem buraquinhos que nós poderíamos chamar de poros energéticos, por onde a sua aura respira a energia para dentro e exala para fora. Esses poros energéticos, então, foram chamados na Índia antiga de chakras. E, na verdade, nós temos milhares desses chakras espalhados por todo o corpo. Agora, sem dúvida alguma que existem 7 chakras principais, porque estão ligados com áreas vitais do nosso corpo humano e têm uma função muito importante em relação à vida desse corpo, em relação a fenômenos espirituais. Basicamente, dos 7 chakras principais que nós temos, o mais importante é o que se situa no alto da cabeça, que se chama chakra coronário e que irriga o teu cérebro. Um segundo chakra está no meio da testa, chakra frontal, que irriga os olhos e o nariz e é responsável pela clarividência e intuição. Um terceiro chakra situado na garganta, que se chama chakra laríngeo, responsável pela tua expressão verbal, pela tua comunicação, e irriga as cordas vocais no caso. E também é